Olá, meu nome é Lilian Coelho, estamos aqui de volta de novo. Hoje eu vou falar de síndrome do pânico. Vamos lá? Oi, gente, vamos falar da síndrome do pânico, da experiência que eu tive com isso e como eu consigo gerenciar isso muito bem, sem remédio, sem terapia. E não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer nesse caminho, mas eu vou dividir com vocês a ferramenta mais preciosa e mais poderosa que eu encontrei para conseguir viver com isso, tá? E como o ataque do pânico foi na minha vida uma bênção. Eu sei que para quem clicou nesse vídeo e tem interesse nisso, ou é porque está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso. Então, para eu estar aqui falando que foi uma bênção, deve ser um absurdo, né? Para vocês ouvirem isso. Mas eu vou explicar direitinho. Fiquem até o final para entender o que eu estou falando. Bom, vou começar pelo começo. Como é que eu tive o ataque do pânico? Eu não quero me estender muito nisso, mas vou falar só para quem, por exemplo, se está aqui porque tem algum amigo, um parente, alguma pessoa que você conheça que passe por isso e que você não consegue entender o que é, porque realmente, para quem nunca teve, é muito difícil de entender, né? É como a depressão, como a ansiedade, como a síndrome do pânico. Para quem tá de fora, às vezes acha que é frescura, às vezes acha que vai ocupar a vida com alguma coisa para não ter essas coisas. Mas para quem passa, gente, é muito real e é pavoroso, é horrível. Então eu só vou dar um contexto aqui do meu exemplo para quem estiver de fora poder entender um pouquinho melhor isso. E depois a gente vai para a parte boa, que é como gerenciar isso, né? Então, comigo aconteceu, eu tinha 46 anos e na época as minhas filhas estavam muito pequenas. Então eu tô assim eu tento deduzir, né, o que me levou a isso, mas para todo mundo é diferente. Para mim, eu acho que foi um misto de exaustão, porque as minhas filhas estavam pequenas e naquela fase elas pegavam muita gripe, muita coisa. Então, eu comecei dali a criar uma ansiedade de até ir dormir, porque eu sempre sabia que eu já tinha que acordar, porque se uma não tava, a outra tava, né? A mais velha nem tanto, mas as duas pequenas. Então, eu já comecei a desenvolver ali uma ansiedade de ir dormir. Já comecei a não gostar da noite, né? Eu adorava a noite, mas comecei a ficar com medo da noite. Porque eu já não ia para a cama e o dormir é tão importante, né, gente, para recarregar a bateria. Quem é pai novo que tem bebê sabe o que é isso. A gente fica num outro planeta porque não consegue dormir. E é isso que aconteceu comigo. Então eu ficava nessa exaustão, não conseguia recarregar a bateria. E eu comecei a desenvolver essa coisa de nem gostar de ir para a cama. Imagina, nem gostar de ir recarregar as baterias, porque eu já ia dormir já imaginando que eu ia estar num hospital de emergência, que eu não podia completamente dormir, que eu não podia completamente desligar o botão, que eu tinha que ficar em alerta para poder ir no quarto das minhas filhas, ajudá-las de alguma forma, se elas estivessem com tosse ou com qualquer outra coisa, né? Então começou daí. E a minha cabeça também, eu tenho a tendência de pensar muito, sempre tive, né? Eu descobri que eu sou o macaco no horóscopo chinês e eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que a minha cabeça pula de galho em galho o tempo inteiro e nisso eu penso demais. Eu penso muito no porquê das coisas e isso é bom, mas ao mesmo tempo, se você acelera demais, não é bom para você, não é bom para ninguém, né? Então, conclusão, eu acho que foi um misto de cansaço, de começar a ter ansiedade de ir para a cama e foi dali eu comecei a sentir vira e mexe uma meio que eu acordava com uma falta de ar, um frio na barriga. Então era um frio na barriga, uma falta de ar e aquela coisa de você acordar no meio da noite, tá todo mundo dormindo, tá você sozinho no planeta, né? A impressão que você tem. Principalmente aqui na Austrália, tudo é muito quieto, você não escuta barulho como é aí no Brasil, que sempre tem cachorro latindo em tudo que é lugar, é sirene, é carro passando, né, a noite inteira. Pelo menos quando eu vou visitar o Brasil, é essa impressão que eu tenho, que você nunca tá sozinho. Aqui não. Aqui, pelo menos onde eu vivo,
é quieto, é um bairro tranquilo e quieto, então você tem a impressão que realmente você tá sozinha no mundo, né? E aí eu comecei a acordar com esses sintomas, tá? De ter um frio na barriga, de um pouquinho de falta de ar, bem pouquinho, uma coisa estranha que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E foi progredindo até uma noite que eu acordei com o maior ataque de pânico. Esse eu posso dizer que foi um ataque de pânico. Ataque. Até então talvez eram mini ataques. Naquela noite foi um super ataque. Eu acordei com falta de ar, foi horrível, gente. É por isso que eu quero tentar descrever para quem acha que é frescura. Não é. Na nossa cabeça de quem tá passando é muito real. É como se você estivesse dentro de um filme de terror mais pavoroso que você possa imaginar, mas dentro da sua própria cabeça. Então é tudo que é pensamento, eu acho que cada caso é um caso, mas no meu caso, é tudo que é pensamento de mais ruim que você possa imaginar, de todos os cenários piores que você possa imaginar, num momento só. Você sente claustrofobia, eu pelo menos sentia claustrofobia, uma coisa que as paredes parecem que vão se fechar, parece que tá tudo escuro. Eu me senti como se eu estivesse num buraco muito negro, sem saída e com tudo rodando e eu caindo ali naquele buraco e não tinha saída, não tinha uma luz no fim do túnel. Era um túnel muito escuro, sem luz, tá? Eu dou risada agora porque eu tenho essa mania de fazer piada de tudo que acontece na minha vida e as piores coisas é onde eu faço mais piada. Então é por isso que eu vou rir no meio que eu tô descrevendo pra vocês. Mas, gente, não foi. No momento eu não ri nem um pouquinho, não. Muito pelo contrário, eu entrei em completamente desespero. Meu marido estava dormindo, eu nem sentia a necessidade de acordá-lo, mas que eu achei que ele não ia entender. E eu fiquei desesperada naquele momento, desesperada. Aí eu acabei ligando para uma amiga que me salvou a vida, que foi... Porque ela também já passava por isso, então ela já sabia como gerenciar isso. E eu lembro as palavras dela, ela falou, Lilian, calma, e olha, isso 4 horas da manhã, hein? Eu ligando para essa minha amiga. Eu falei, então eu acordei ela, porque ela não estava nem no Brasil, é uma brasileira, mas que mora aqui. E aí ela falou, Lilian, calma, porque eu já passei por isso e eu sei como te ajudar. Então, uma vez que você passa, você vai... agora eu já sei como lidar com isso. Respire. E começou a falar comigo sobre, e aí começou a me acalmar. Mesmo estando com tudo certo na minha vida e nada de real acontecendo, de problema nenhum, naquele momento de desespero, naquele momento, naquela noite, aquele horário, às 4, 3 horas da manhã que começou, antes de eu ligar para minha amiga, eu fui para a cozinha e eu juro por Deus que eu considerei acabar com a minha vida. Eu não planejei, não foi uma coisa do momento, foi no momento, eu não via solução para aquele abismo que eu me encontrava dentro da minha cabeça. Eu considerei, eu estava na cozinha, eu lembro de pensar, vou pegar uma faca, vou cortar meus pulsos aqui agora, porque eu tenho que sair disso. Era assim, e mesmo amando minha família, jamais considerar isso no momento de razão, jamais. Então, é real para quem está passando, é pavoroso que não tem como a gente explicar. E é por isso que é tão importante a gente descobrir todas as ferramentas que a gente pode para poder passar por isso da melhor forma, conseguir gerenciar da melhor forma. E é por isso que eu falo que foi a minha maior bênção, porque naquele momento eu pensei, graças a Deus eu liguei para essa minha amiga que me salvou e conversou comigo, me tirou daquele momento de desespero. Liguei para minha mãe no Brasil, ela começou a rezar, a gente rezou junta. No outro dia eu fui pro hospital, e aí porque eu tava sem dormir, eu tava me sentindo um zumbi naquele momento. Eu tava vendo alucinações já, de tão debilitada que eu tava de sono, né? E aí ele me deu um remédio de ansiedade e eu tomei aquela noite para poder dormir, porque eu não conseguia ir pra cama, me dava um desespero de estar ali naquele ambiente, que foi onde tudo aconteceu. Então meio que associei, né, o quarto junto com o que aconteceu, enfim. E aí eu tomei aquele remédio de ansiedade e eu dormi aquela noite, graças a Deus, mas não passou, continuou ali. Nos dias que se precederam a esse ataque do pânico, o pior de todos, foi horrível, gente. Era um misto de depressão junto com ainda outros ataques, não tão fortes como aquele, mas era uma coisa que do nada eu tava em casa, no nada, fazendo alguma coisa e o negócio vinha. Naquele momento eu não sentia nada, eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Vinha aquele sensação de novo de escuridão, de uma coisa que
de novo você não vê saída. E eu também, você vê que interessante, o ataque do pânico, ele era eu até no hospital eles falaram que eles diagnosticaram como uma síndrome generalizada de pânico, de ansiedade. Síndrome generalizada de ansiedade. Por quê? Porque não era um medo específico. Eram vários medos juntos. Medo de tudo que tá tudo na imaginação, mas eram vários medos. O que pode acontecer com minhas filhas, pode acontecer com isso, com aquilo, tudo imaginário. E aí me deu também de ficar doente. Nem sei porquê, meu Deus, nunca tive esse medo na minha vida. Sempre fui super saudável, nunca pensei nisso, mas naquele momento comecei a pensar nisso. Então eu não queria nem tomar um remédio. Não sei porquê, eu fiquei com medo. Acho que eu comecei a ver no Google o que acontece tomar remédio. Aí não precisa falar, né? Aí o doutor Google falava que tem gente que tomou remédio, quando parou, aí que realmente se matou, ou que aí que o negócio veio, que ninguém conseguia controlar. Então eu fiquei com medo de tomar o remédio, mas eu gostava de ter o remédio, eu escondi ele na minha gaveta. Não que eu escondi, eu pus ele ali embaixo das coisinhas na gaveta, que eu falei, eu quero ter ele ali como uma muleta, como uma coisa que, se acontecer uma coisa mais grave, eu sei o que eu posso recorrer, mas eu não queria tomar, porque eu tinha medo dos efeitos colaterais disso. Fui numa psicóloga também na época, mas eu estava morando numa cidadezinha pequena, só tinha uma psicóloga e era difícil marcar horário e eu não me identifiquei com ela também, então quer dizer, também não deu certo para mim. E aí no final das contas, eu fui para aí que eu vou falar por que foi uma bênção eu ter tido o ataque do pânico. Por quê? Porque foi por causa dele que eu descobri a maior das ferramentas, no meu caso, gente, a maior das ferramentas. Por que eu falo no meu caso? Porque eu não tô aqui falando que você só precisa usar uma ferramenta. Cada um é um indivíduo, cada um com o que você precisa. Então, se você precisa de remédio, sim, tome o remédio. Vá no médico, sim, no psiquiatra, no psicólogo, faz o que você tem que fazer. Mas no meu caso, esses outros, o remédio, como eu disse, eu fiquei com medo do efeito colateral e a psicóloga eu não me identifiquei. Então, no meu caso, o que salvou a minha vida foi a meditação. E eu comecei a fazer meditaçõezinhas de 5 minutos. E a meditação foi a única coisa na época que me trazia alívio, que me trazia paz no coração, que conseguia aquietar aquelas vozes de medo, de situações horríveis que vinham na minha cabeça. Naquele momento que eu estava meditando, eu ficava quietinha. Era um lugar confortável, gostoso de estar. Era uma paz interior. As vozes se calavam e eu conseguia, nem que fosse daqueles 5 minutos, que eu conseguisse aquietar por alguns segundos, gente, aquilo me recarregava a bateria. E eu falo que o ataque do pânico foi uma bênção, por quê? Porque eu já tinha descoberto a meditação antes disso tudo, vários anos da minha vida, desde adolescente, eu já tinha feito aqui, só que eu nunca tinha me comprometido com a prática da meditação. Eu fazia uma vez, daqui 1 ano eu fazia de novo, daqui 5 meses eu fazia de novo, uma vez aqui e lá, mas eu nunca me comprometia. E o fato de eu estar com uma coisa tão pavorosa na minha vida, que eu não sabia o que fazer com aquilo, e a meditação ter me trazido alívio, eu me comprometi com isso. Eu tive que me comprometer com isso, porque aquilo foi o remédio, foi a salvação para mim, né? Eu consegui achar uma coisa que me aliviava, que fazia eu controlar. Então, quer dizer, para mim foi tudo. E eu, daquele dia, eu falei, nunca mais eu vou parar de fazer. É uma coisa que é de graça, é uma coisa que eu posso ter pro resto da minha vida, e é uma coisa que pode salvar a minha vida, então eu vou usar para sempre. E ali eu comecei a fazer práticas diárias. Gente, já fazem 6 anos que eu pratico meditação diariamente. Foi o que me forçou, percebe? Às vezes, gente, a gente vai pelo amor. A gente não tem esse dizer, vai pelo amor ou vai pela dor. Muitos de nós só vai pela dor. No meu caso, foi esse o caminho. Sozinha eu não fui, eu não me comprometi. Só quando o calo apertou mesmo que eu resolvi me comprometer com a prática. E o mais importante de tudo isso, e aí eu vou falar num outro vídeo, porque senão isso daqui vai ficar muito longo, é que a meditação não só
me trouxe um alívio, eu nunca mais tive um ataque de pânico como aquele, e eu posso ter um pouquinho de ansiedade aqui e ali, principalmente nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo, mas eu sei completamente como fazer quando a coisa vem, quando ele começa de pouquinho, eu já sei como gerenciar. Eu já respiro, eu já acalmo a minha mente, eu já questiono esses pensamentos que são só na imaginação e eles vão embora. Então, gente, eu não poderia... Nossa, para mim é um divisor de águas na minha vida e eu tenho a maior paixão do mundo por meditação. Porque eu acho que, como eu disse, no meu caso salvou a minha vida, mas não foi só isso. Abriu milhões de outras portas, tá? Outra coisa que eu tenho que falar também foi a meditação e foi o meu relacionamento com uma força divina. Foi o meu relacionamento com Deus. Porque a meditação, ela faz aquietar sua mente. Você aquietando a mente, você consegue se conectar mais com o seu eu interior. E se conectando mais, você escuta mais a sua força divina, a voz de Deus que você tanto procura. Você escuta a voz de Deus. Quando você acalma a mente, você consegue aí escutar, se conectar, tem um relacionamento com Deus e com a força divina muito mais íntimo do que você jamais teve. Entendeu? Como se fosse uma conexão direta. Então, e aí eu vou falar no outro vídeo as outras todas as portas que se abriram por causa da meditação. Então, gente, eu espero, passe esse vídeo adiante para quem estiver precisando. Eu espero que eu consiga, para isso que eu tô aqui, para ajudar quem está passando por isso. Para que, por favor, experimente, vai no YouTube, é de graça, gente. Faça o que você quiser, o que mais você se identificar. Começa de pouquinho, começa pequenininho. 5 minutos. 5 minutos não é muito do teu tempo. Se puder fazer de manhã antes de acordar, melhor ainda, porque você está com a cabeça mais clara da noite. Se não, qualquer hora, não tem problema. Mas comece, gente, e persevere. Não fique só, vai ser difícil para quem começa, porque a cabeça vai longe, a cabeça muito acelerada, é difícil de parar. Mas com o tempo você vai ver que você vai ficando cada vez mais calmo e você vai aproveitando cada vez mais os benefícios da meditação, tá bom? Então é isso aqui que eu tenho para falar nesse vídeo. Se gostaram, dá um joinha para me incentivar a fazer mais vídeos. Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês de novo e espero que esse vídeo ajude muita gente. O próximo eu vou falar mais sobre meditação e dar mais detalhes de tudo que trouxe de bom para mim. Um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada.